Nós poderíamos, e quero iniciar mencionando para os irmãos, é interessante nós lembrarmos que a educação é um processo que inicia lá na infância e termina quando termina a vida. Na verdade, é um processo que sempre está em evolução nas nossas vidas. E as tecnologias são algo que começaram a acontecer também desde o início da humanidade. É importante nós olharmos um pouquinho a história da humanidade. E eu chamo a atenção para os irmãos que hoje estão aí com lápis e caneta na mão, dizendo que a escrita, ela foi inventada, ela foi descoberta, mais ou menos entre o ano 3.600 a 4.000 antes de Cristo. E foi a grande invenção tecnológica da época com o povo sumério, povo do qual descendeu Abraão. Depois nós vamos ver os próprios povos fenícios inventando o alfabeto, que se deriva inclusive o alfabeto que nós utilizamos hoje e que nós formamos toda a nossa escrita e que também nos comunicamos, especialmente aqui no Brasil, falando português, nesse processo em que as letras estão relacionadas a códigos, códigos que expressam a palavra, palavra que faz com que nós formemos a comunicação da imagem daquilo que está na nossa mente e que falamos. Depois, no aspecto produtivo, nós vamos ver a humanidade usando no desenvolvimento o artesanato para satisfazer as suas necessidades básicas. Imaginemos os irmãos hoje se não tivessem talheres, imaginemos os irmãos hoje, ou nós, na nossa vida cotidiana, se não tivéssemos os pratos, imaginamos se não tivéssemos as cadeiras, se não tivesse o mínimo das coisas que nós utilizamos hoje. Pois foi através de um processo produtivo com artesanato que se inicia este processo. Depois, já com o desenvolvimento, se passa ao processo das manufaturas, aonde já vai se desenvolvendo na Idade Média as manufaturas. E vemos no início da Idade Moderna o processo da mecanização, especialmente com o advento da Revolução Industrial, e depois eu quero passar alguma coisa aqui sobre esse momento pós-industrial, o que ele gerou, o que ele colocou a nós. E, finalmente, nós vamos ver o que nós temos atualmente, que é o processo de automação, nesse sistema evolutivo, nesse sistema de produção e de desenvolvimento da humanidade, chegamos ao estágio que nós estamos hoje, que é o estágio da automação, aonde os serviços podem ser realizados através de um sistema informatizado, através de um sistema automatizado, em que as pessoas acessam e realizam os seus serviços usando essas tecnologias. Nós estamos vivendo o século XXI. Nós poderíamos dizer que, na era pós-industrial, nós tivemos já o aumento da comunicação entre os povos. Quando a gente menciona a educação, quando a gente menciona a educação cristã, e é claro que nós vamos ver no Antigo Testamento, Deus transmitindo à humanidade, especialmente à nação que Ele havia escolhido para se comunicar com o povo, com a humanidade, transmitindo suas leis, seus princípios, seus estatutos, seus caminhos. Depois nós vamos ver no início da igreja cristã, a transmissão oral do próprio Jesus. E é claro, no passar do tempo, nós vivemos também esse momento que constitui o momento da era pós-industrial, aonde um dos fatores determinantes de elo entre os povos é a comunicação. Os irmãos imaginem que se eu não tivesse aqui agora usando alguns recursos tecnológicos, vocês não teriam condição de se comunicar e me ouvirem, ou eu ouvir os irmãos. Se eu tirar este som daqui, nesse tipo de auditório, jamais eu poderia fazer a minha preleção. A era pós-industrial, ela tem uma marca, que é a comunicação entre os povos. Ela tem também uma outra marca, que é a difusão
das novas tecnologias, especialmente as tecnologias que vão ser usadas na indústria. Nós vamos começar lá com a tecelagem e vai se desenvolvendo essas tecnologias até chegarem ao que nós chegamos hoje. Todos os irmãos possivelmente se locomoveram, ninguém veio de jegue, ninguém veio de cavalo para cá, todos vieram possivelmente em automóveis, em ônibus, em meios de transporte, em metrô, em avião, e que foram produtos desenvolvidos na era pós-industrial e com as tecnologias que ficaram ao alcance da humanidade, para que assim nós pudéssemos nos locomover. Também, um outro marco é a nova base econômica que se difunde no mundo todo. Na era pós-industrial, nós vamos ver agora tudo que está sendo feito, tudo que está sendo produzido, está sendo colocado numa base econômica para a sustentação e para o desenvolvimento dos povos. E especialmente numa transição que nós vamos ver, e especialmente que nós chamamos de um sistema econômico que nós vivemos hoje, que se chama capitalismo. E essa base econômica, ela dá sustentação, inclusive, para todo o desenvolvimento da humanidade. E ela coloca na condição da humanidade, coloca isso aí, eu descrevo um pouquinho mais detalhado aí no material, que vocês não precisam ler agora, poderão ler depois. Mas acompanhando tanto o desenvolvimento da era pós-industrial quanto da era pós-moderna, o que está sendo uma base para o desenvolvimento da humanidade, o que está sendo um fundamento do desenvolvimento da humanidade é a questão da economia. E a economia, haja visto que todos os dias nós estamos atentos quais são os movimentos econômicos mundiais, se as bolsas subiram, se as bolsas desceram, se a nossa moeda valorizou, se ela desvalorizou. E isto começa numa corrida na era pós-industrial. Também nós vamos ver um novo tipo de sociedade. Uma sociedade baseada na produção de informações, de serviços e de conhecimento. Essa é a sociedade que está ao nosso redor. Porque às vezes nós temos uma tendência de fazer apenas uma avaliação fatalista e até mesmo espiritualista, mas eu creio que quando nós estamos trabalhando com a educação, especialmente na formação cristã das pessoas, nós temos que contextualizar com a sociedade que nós estamos vivendo. É uma sociedade já partindo da era pós-industrial e também da era pós-moderna, que daqui a pouco eu coloco aqui o que acrescenta na era pós-moderna. É uma sociedade que está baseada na produção, tem que produzir, tem que fazer, em todos os aspectos, tem que mostrar serviço. Nós também estamos no tempo em que os serviços estão ocupando todos os espaços da força de trabalho, da força produtiva. E também a questão do conhecimento. Haja visto que cada dia mais a exigência na era pós-industrial e na era pós-moderna é necessário para ocupar determinadas funções relevantes e determinantes, o conhecimento em todas as áreas, e especialmente o conhecimento polivalente hoje e o domínio das ferramentas tecnológicas. Na era pós-moderna, e ontem à noite vocês ouviram aqui uma face que o pastor Jeremias do Couto trouxe sobre esse tempo que nós estamos vivendo, dessa época em que nós estamos vivendo, mas esta era, ela está tendo uma série de exigências. E uma das exigências da era pós-moderna é de pessoas capazes, de pessoas habilitadas e competentes para o exercício de suas funções e ocupações. Ou seja, não basta apenas a pessoa ter a nota da média na escola, no nível fundamental, no nível médio, no nível superior. A média não serve. A média fica na fila do emprego. A média fica esperando e às vezes não consegue o emprego. O que se exige é pessoas capazes, pessoas habilitadas, e hoje se trabalha com a questão da competência e das habilidades, da aptidão, para que essas pessoas possam exercer suas funções, sejam as funções do serviço básico, ou sejam as funções dos serviços secundários,
ou até mesmo dos serviços terciários, e hoje já existe uma outra expressão que é chamada os serviços do terceiro setor, que muitas vezes envolve cada um de nós, está envolvendo possivelmente muitos dos irmãos e das irmãs, e que exige, então é um momento de exigência dessa pós-modernidade. A tônica da pós-modernidade também no processo de automação. Ou seja, todo o trabalho que está sendo desenvolvido, ele tem um envolvimento tecnológico. Eu olho daqui e vejo, se eu pedisse para os irmãos, se nós apagássemos as luzes aqui e pedíssemos aos irmãos que tirassem os seus celulares do bolso e ligassem, nós iluminaríamos esse auditório com os celulares. Mas eu vejo daqui também alguns irmãos que estão com MP3 aí no peito. Outros que estão usando, ali naquela mesa tem notebook, tem um data show. Vocês estão podendo visualizar 2 telões, e não sei se vocês estão conseguindo ler aí, especialmente quem está mais aí atrás, conseguindo visualizar. Mas vejam bem, nós estamos, possivelmente você embarcou no seu carro hoje, ao virar a chave, o processo de ignição do seu carro, ele é um processo que se dá com um sistema de injeção eletrônica, e você jamais gostaria de ter um carro carburado hoje, porque é aquele cheiro horrível de combustível queimando. E esse é o processo que nós estamos vivendo nesta era da pós-modernidade. E alguém pode dizer, mas a educação está muito atrasada. E aí daqui a pouco pergunta, mas a escola dominical em que nível está? Nós já vamos chegar lá daqui a pouco. Outro aspecto que eu já mencionei aqui alguma coisa, a expansão dos setores de serviços. É também uma outra marca importante desse período pós-moderno. Outro marco, a comunicação eletrônica. É muito fácil hoje nós nos comunicarmos com o mundo todo. Esta palestra que eu estou dando aqui, essas câmeras que vocês estão vendo aqui, se estivessem conectados na internet, essa mesma palestra em tempo real poderia estar sendo transmitida por qualquer parte do mundo. E se o nosso astronauta brasileiro ainda estivesse no espaço, ele poderia nos assistir agora. Porque o sistema da comunicação eletrônica, ele está colocado e nós temos sobre nós um mundo de satélites fazendo a retransmissão das imagens, fazendo a retransmissão de áudio, fazendo a retransmissão de vídeo daquilo que nós estamos falando aqui. Também um outro marco, nós estamos vivendo nessa época pós-moderna, sendo marcado pela cultura da informação. Possivelmente, nós acordamos hoje e logo em seguida acessamos a internet, ou ligamos a televisão e assistimos um jornal, ou folhamos os jornais que estão na porta do nosso apartamento, de nossa casa, e estamos tendo em tempo real praticamente as informações. Há hoje já sistemas de comunicação, e há uma emissora no Brasil que está usando um slogan, em 20 minutos tudo pode mudar, porque a informação chega na velocidade em que ela acontece. A informação está chegando na velocidade em que ela acontece. Em tempo real, são feitas as coberturas de fatos que acontecem em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta. Um outro aspecto desta época pós-moderna, esta comunicação é feita com uma tecnologia que privilegia a imagem, privilegia as figuras. As formas são apresentadas cada dia mais com imagens hiperreais. Para os especialistas dessa área, cada vez mais se procura reproduzir as cores, se procura reproduzir os movimentos, se procura reproduzir cada passo do fato da forma mais real possível.
E coloca-se diante de nós, nos nossos vídeos eletrônicos, as imagens da melhor forma possível, as cores mais lindas possíveis, mais realçadas possíveis, aonde se destacam um sistema cromático que nós ficamos encantados com cada uma destas imagens. Nós encontramos os indivíduos atomizados. Esta expressão é uma expressão da física, é uma expressão de que hoje, cada vez mais, nós nos dividimos em partículas, nessa época pós-moderna. E cada vez mais nós recebemos a mídia aonde nós estamos. Nós não precisamos sair de casa hoje, nós não precisamos... Hoje a maioria dos grandes executivos estão realizando seus trabalhos conectados no mundo inteiro e recebendo e enviando informações diretamente do seu quarto, do seu escritório em casa, em qualquer lugar você pode estar realizando esse tipo de trabalho. Um outro aspecto que nós estamos vivendo hoje é do chamado mundo globalizado. Eu estava conversando com a irmã Elaine, falando de uma viagem que ela fez. E normalmente, quando a gente viaja daqui do Brasil para o Japão, nós temos um número de horas. Quando nós viajamos aos Estados Unidos, na costa leste, e depois vamos para a costa oeste, da costa oeste ela estava me falando que pode ser feito um voo que não dá a volta pelo Pacífico, pelo globo, mas ele dá a volta por cima dos polos. Então vocês imaginem esse mundo globalizado hoje que nós vivemos, de uma tecnologia em que os sistemas de transporte, especialmente a aviação, e com uma comunicação sincronizada com suas bases, ele pode inclusive quase que sair da órbita terrestre e contemplar, e até a irmã Elaine estava me retratando qual era a imagem que era possível contemplar quando sobrevoava o Polo Norte. Então nós estamos vivendo um mundo que está próximo. Eu posso estar aqui agora e possivelmente numa viagem dessas, daqui 48 horas eu estar do outro lado do mundo, tendo percorrido milhares e milhares de quilômetros, numa velocidade rápida que ninguém imaginava há 300 anos passados. Esta também, aonde também as comunicações, não só as comunicações que a gente pensa via um telefone, mas é possível, por exemplo, eu fazer um roaming internacional com o meu telefone celular que eu tenho aqui e falar em qualquer parte do mundo, como se eu estivesse falando com vocês aqui pessoalmente. Então, este mundo globalizado, ele encurta as distâncias e ele estabelece uma nova relação entre as pessoas. E isto, meus irmãos, tem que estar muito presente no nosso dia, porque possivelmente nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes estão conectados nesse mundo globalizado. E, por consequência, vivendo o tempo da informação. As informações hoje não precisam mais ser dadas na escola. As informações não precisam mais serem dadas nos auditórios de universidades. Essas informações, elas chegam aonde você está. Por consequência, estamos vivendo numa época, a época do conhecimento. Este conhecimento, multifacetado ou integralizado, ele está chegando a nós de uma forma ou de outra. E o acúmulo de conhecimento, ele até nos deixa com a sensação que nós não conseguimos acompanhar. Há alguns anos atrás, a gente conseguia comprar todo mês um livro que era lançado por uma editora evangélica, por exemplo. Hoje, eu não tenho aqui, mas possivelmente só a CPAD lança dezenas de livros mensalmente. E isto vai gerando e vai formando uma consciência de informação e de conhecimento, seja ele no campo teológico, seja ele no campo educacional, seja ele no campo da medicina, seja ele no campo das ciências humanas, exatas, sociológicas, enfim, o conhecimento está. E nós poderíamos usar até uma metáfora que é usada por alguns autores, que nós estamos sendo dominados por um tornado
um tornado de abundância de conhecimento, um tornado que está trazendo conhecimento, que está trazendo informação, que está trazendo tecnologia, que está trazendo tudo o que nós estamos vendo nesse tempo pós-moderno, junto com o desenvolvimento tecnológico e que está associado a todos esses envolvimentos que nós vemos aqui. As pesquisas estão mostrando cada vez mais que, inclusive, as crianças, nos últimos 50 anos, em vários países, subiu a média do QI das crianças em mais de 20 pontos. Isso é uma realidade. Ontem, com o grupo que eu estava falando sobre psicomotricidade, eu estava dizendo que parece que as crianças hoje já nascem com um chipzinho no cérebro, eles já nascem plugados, porque com 1, 2 anos, 3 anos de idade, 4 anos, eles estão dominando as ferramentas tecnológicas, especialmente a informática. Agora, meus irmãos, quais são as razões desse desenvolvimento, né, desse crescimento? Uma delas são os recursos que estão aí à disposição. São computadores, videogames, holografias, que estão trabalhando e acostumando os cérebros a lidar em várias dimensões e aumentam o poder de concentração dessas crianças. Nós não vamos muito longe. A minha geração era uma geração que nascia e ficava enfaixada 3 meses. Pareciam umas múmiazinhas. Quantas mães aqui acompanharam? Os pais, ao nascerem as crianças, parece que logo em seguida passavam a faixa, só deixavam às vezes os olhos, mas ficavam como múmiazinhas. Hoje não. Hoje, nossas crianças, logo em seguida, após o nascimento, elas já estão em contato com os computadores, elas já estão em contato com os vídeos, sejam eles os games ou outros tipos de vídeo, com as holografias, com essas imagens que formam e vão formando cérebros acostumados a trabalhar e a lidar com dimensões tridimensionais, às vezes. E hoje a gente fala muito em várias dimensões, aonde a visão, aonde a percepção do cérebro das pessoas estão se adaptando a cada dia mais. Por isso a nossa dificuldade, muitas vezes, em lidar com determinados equipamentos que para as crianças ou para os adolescentes é muito fácil. Então esse é um dos fatores do crescimento, do desenvolvimento, da inteligência e das condições intelectuais das crianças. Também um outro fator que favorece isso é a própria globalização, com os contatos imediatos com outras culturas, com outras línguas, com costumes diferentes dos nossos costumes, ou das nossas formas, da nossa cultura, do nosso tipo de alimentação, do nosso tipo de vestimenta, e também com a língua. Hoje, nós somos analfabetos falando só uma língua. Normalmente se exige uma fluência verbal com mais do que uma língua ou duas, para que nós possamos nos comunicar com este mundo globalizado. Isso também favorece. As famílias hoje, a composição familiar hoje, ela tem mudado bastante, mas elas são menores, aonde há a possibilidade de uma atenção e tudo, eu estava comentando com um colega aqui, o pastor Davi, tudo que nós não tivemos, nós estamos procurando dar aos nossos filhos, até porque há uma exigência que o mundo hoje nos traz. O outro aspecto é o acesso e os estímulos audiovisuais. É diferente uma aula em que você apenas usa saliva e giz, e olha lá, e outra aula que você tem estímulos audiovisuais, que você trabalha com a música, que você trabalha com sons, que você trabalha com cores, que você trabalha muitas vezes com imagens reais, e como eu falei anteriormente, essas imagens dando a ideia hiperreal do fato. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, especialmente, estão sendo estimulados. E hoje a educação, tanto pública quanto privada, está procurando a trazer esse tipo de formação para os seus alunos. E aí está nascendo, então, um novo modelo de escola, tanto pública quanto privada, está acontecendo. A minha pergunta é, meus irmãos, esta: que tipo de escola dominical, que tipo de aula atenderá
as mudanças e as necessidades dos alunos do nosso tempo? Que tipo de educação cristã nós vamos transmitir aos nossos alunos do nosso tempo? Uma outra pergunta: qual é o papel da escola bíblica dominical no mundo da cybercultura, dessa cultura cibernética que nós estamos vivendo? Talvez uma primeira coisa que vem à mente dos irmãos, das irmãs, dos professores, dos líderes: mas eu não tenho dinheiro para adquirir esses recursos tecnológicos. Mas não é disso que eu estou tratando agora. Eu estou tratando de algo que é superior a isso. De algo que se estabelece na relação do processo de ensino-aprendizagem. Se nós voltarmos um pouquinho na história novamente, desde a invenção da escrita até nós, foram transmitidos conhecimentos. É claro que nós poderíamos dizer que essas etapas, historicamente, elas foram lentas no início e depois tomaram uma velocidade. Por exemplo, o conhecimento no mundo mudou desde a humanidade, desde o aparecimento de Adão e Eva até 1750, ele dobrou o conhecimento. De 1750, com o advento da Revolução Industrial, até 1900, levou 150 anos para dobrar novamente o conhecimento. De 1900 até 1950, em 50 anos dobrou o conhecimento. E de 1950 até o ano 2000, por aí, novamente dobrou. E do ano 2000 para cá, a cada 20 meses, dobra, e especialmente se recebe novas tecnologias a cada 20 meses praticamente. Ou não é assim? Quem de vocês ainda tem um celular analógico daquele tamanho assim? Que tinha que contratar um carregador. Ninguém mais tem. Cada vez mais finos, cada vez menores. Ou seja, este é o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo cibernético. E o professor para esse tempo? Será que é o professor cibernético também? Algumas redes de televisão já estão usando imagens cibernéticas. Você pensa que é uma pessoa, mas é um robô que está falando. E o aluno? Quem é o nosso aluno? Que tipo de demanda esse aluno está necessitado? E que tecnologias poderão ser inseridas em nossa realidade? Seja ela numa realidade a nível nacional, um país tão grande como nós temos, que ele é muito difícil, pelas diferenças culturais, regionais, mas também temos a nossa realidade regional. Qual é a sua realidade da sua região? Nós estamos aqui na região centro-oeste, na capital federal, mas quais são as outras regiões? Qual é a sua realidade? E quem sabe a sua realidade local? Que tipo de demanda que vai atender às necessidades que estão sendo necessárias hoje? Por isso, meus irmãos, como educadores cristãos, como professores e professoras da escola dominical, como líderes, seja obreiros, e ontem vocês ouviram aqui pela manhã, quando o pastor Marcos Tuller falou que o pastor mestre, nós estamos inseridos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, como educadores, como líderes, faz-se necessário saber utilizar essa tecnologia como cúmplice no processo de ensino-aprendizagem para que nós tenhamos uma educação cristã. Especialmente quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada,